Prepare-se para conhecer a incrível história de Noé, o homem justo que Deus escolheu para salvar a humanidade e toda a vida animal do dilúvio. Nesta narrativa poderosa, você vai descobrir como ele enfrentou a incredulidade do mundo, trabalhou incansavelmente na construção da arca e confiou plenamente nas promessas de Deus, tornando-se um exemplo eterno de fé, coragem e perseverança. No princípio, o mundo ainda estava fresco com o sopro da criação. Mas com o passar das gerações, o coração dos homens se corrompeu. A maldade tomou conta da terra, e aquilo que antes era puro e belo tornou-se um cenário de violência, egoísmo e pecado. As cidades cresciam, mas o amor diminuía. As famílias se afastavam de Deus, buscando prazeres passageiros, esquecendo-se de quem os formou. Foi nesse tempo de escuridão espiritual que o olhar do Altíssimo pousou sobre um homem diferente. Seu nome era Noé, filho de Lameque, um homem justo, íntegro e fiel, que andava com Deus mesmo em meio à podridão moral de sua geração. Enquanto o mundo ria da santidade, Noé mantinha o coração voltado ao Criador, e suas orações subiam como perfume agradável ao céu. O Senhor, ao ver a corrupção da humanidade, decidiu purificar a terra. Ele proclamou um juízo sobre o mundo. Um grande dilúvio cobriria tudo o que existia. Mas no meio da sentença, a graça brilhou. Deus encontrou em Noé um coração disposto a obedecer, um homem de fé capaz de ouvir a voz divina e agir, mesmo quando ninguém mais acreditava. O Senhor o chamou pessoalmente e lhe revelou o plano. Constrói para ti uma arca de madeira, pois a terra será inundada. Tu, tua esposa, teus filhos e as esposas deles entrarão nela e serão salvos. Diante dessa mensagem impossível de entender aos olhos humanos, Noé não questionou, não duvidou, apenas creu. Enquanto muitos zombavam e o chamavam de louco, Noé obedecia. O som do machado cortando madeira ecoava como um sermão silencioso para o mundo. Cada golpe era um aviso. O juízo se aproxima, arrependam-se. Mas ninguém escutava. As pessoas viviam suas rotinas como se nada fosse acontecer, rindo do homem que construía um barco gigante em terra seca. Noé, no entanto, seguia firme. Ele sabia que Deus não mente, e mesmo sem ver uma única gota de chuva, acreditava que o Senhor havia prometido se cumpriria. Sua fé se tornou a ponte entre o céu e a salvação da humanidade. A cada tábua colocada, a cada metro erguido da arca, Noé provava sua lealdade. Era um símbolo de perseverança em meio ao caos, um testemunho vivo de que a fé verdadeira não depende das circunstâncias, mas da confiança no Criador. Sua obediência provocava desconforto nos corações rebeldes, pois sua fidelidade expunha a incredulidade dos outros. Ainda assim, Noé perseverou, ensinando seus filhos a temer a Deus, a trabalhar com propósito e a esperar o cumprimento da promessa. O tempo passava, mas a esperança não se apagava. O chamado de Noé ecoa até hoje. Em um mundo novamente corrompido e distraído, a história desse homem nos lembra que Deus ainda procura corações obedientes, pessoas que, mesmo sendo minoria, permanecem firmes na fé.
A voz de Deus continua a chamar e sua mensagem ainda é a mesma. Arrependei-vos e preparem-se. Assim como Noé foi a diferença em sua geração, nós também somos chamados a ser a diferença na nossa. O sol brilhava sobre a terra seca, enquanto Noé trabalhava incansavelmente, cortando, ajustando e unindo cada tábua da arca que Deus lhe havia ordenado construir. Seus filhos ajudavam com dedicação, mas a cada martelada sentiam o peso da incredulidade das pessoas ao redor. Os vizinhos riam, zombavam e questionavam. Como pode chover tanto a ponto de cobrir toda a terra? Este barco é loucura. Mas Noé continuava firme, porque sua fé não dependia da lógica humana, mas da palavra de Deus. Cada tábua erguida, cada medida seguida à risca, era uma declaração silenciosa de confiança, um testemunho de que a obediência ao Senhor não falha, mesmo diante da dúvida e do escárnio. Dias e semanas se transformaram em meses, e a arca começou a tomar forma, gigante e imponente, como símbolo da proteção divina. Noé pregava enquanto trabalhava, chamando o povo ao arrependimento, explicando que o juízo de Deus estava próximo, mas ninguém ouvia. Alguns se aproximavam apenas para zombar, outros desviavam o olhar com medo da verdade. Mesmo assim, o coração de Noé permanecia inabalável. Ele sabia que a incredulidade dos outros não diminuía a promessa de Deus e que cada esforço e cada hora gasta na construção da arca aproximavam-no do cumprimento do plano divino. Enquanto a madeira se unia, Noé também ensinava seus filhos sobre fé, paciência e perseverança. Ele lhes mostrava que a arca não era apenas uma embarcação física, mas um símbolo da obediência que salva e da confiança que protege. A cada prego cravado, a cada viga levantada, o chamado de Deus se tornava mais real e a incredulidade ao redor mais evidente. Mesmo diante do ceticismo de todos, Noé não vacilava. Ele sabia que seguir a voz de Deus é muitas vezes caminhar sozinho, mas que a recompensa da fidelidade sempre chega. A construção da arca se tornou um ato de coragem e fé, uma resistência silenciosa à corrupção do mundo. Cada detalhe obedecia à instrução divina, e a arca crescia como um testemunho para a posteridade. Deus cumpre suas promessas para aqueles que confiam. Os dias passavam, as mãos de Noé se machucavam e o corpo se cansava, mas a esperança permanecia. A fé verdadeira, ele sabia, não é medida pelo que se vê, mas pelo que se acredita com o coração. E assim, Noé continuou sua obra monumental, uma prova viva de que a fé persiste mesmo quando todos ao redor duvidam. Sua dedicação mostrava que o caminho da obediência é difícil, cheio de incompreensão e zombaria, mas é também o caminho que leva à salvação. O trabalho árduo e a paciência de Noé se tornaram lições eternas sobre confiança, perseverança e a importância de ouvir a Deus, mesmo quando o mundo inteiro ri da sua fé. As nuvens se reuniram no horizonte, escuras e ameaçadoras, anunciando o cumprimento do juízo divino. O céu parecia pesar sobre a terra enquanto o vento soprava e o primeiro trovão ribombava, lembrando a todos que o tempo da misericórdia havia terminado. Noé, sua família e os animais já estavam dentro da arca, obedientes e protegidos,
enquanto Deus fechava a porta, separando o justo da incredulidade do mundo. Então, como prometido, as águas começaram a subir. Primeiro, a chuva fina, depois torrenciais pancadas que faziam tremer a terra, enquanto as fontes do abismo se abriam e a inundação consumia tudo que existia. A terra, outrora fértil, agora tornava-se um oceano vasto e implacável, cobrindo montes, vales e cidades. O caos se espalhou. Aqueles que zombaram e desprezaram Noé enfrentaram a fúria da justiça divina. Mas dentro da arca reinava uma calma sobrenatural. O homem que confiou plenamente no Senhor experimentava a proteção que a fé verdadeira oferece. Noé não via apenas a destruição, mas a justiça do Criador sendo manifestada. Cada gota de chuva e cada onda que engolia as construções humanas simbolizava a necessidade de purificação e a consequência inevitável da desobediência. Deus, em sua soberania, equilibrava juízo e misericórdia, salvando aqueles que o ouviram e punindo aqueles que rejeitaram sua palavra. Durante 40 dias e 40 noites, a chuva não cessou. O som da água batendo na arca se misturava com o silêncio da oração, enquanto Noé guiava sua família na preservação de cada vida animal e humana. Dentro da embarcação havia ordem, cuidado e disciplina. Fora dela, apenas destruição e desespero. A arca, construída com fé e obediência, tornava-se o símbolo tangível da proteção divina, da promessa cumprida e da força da confiança no Senhor, mesmo diante do maior juízo que a humanidade já enfrentara. O dilúvio não apenas purificou a terra fisicamente, mas também revelou a justiça de Deus para todos os tempos. Ele mostrou que a incredulidade e o pecado carregam consequências inevitáveis, mas que a obediência e a fé oferecem salvação. Noé se tornou exemplo de perseverança em meio à destruição, provando que confiar em Deus, mesmo quando ninguém mais acredita, é o caminho para a sobrevivência espiritual e física. A justiça divina se manifestou de forma completa, rigorosa para o ímpio, porém cheia de proteção e cuidado para o justo. Quando finalmente a chuva cessou e as águas começaram a baixar, o mundo diante da arca ainda estava irreconhecível, mas a promessa de Deus permanecia intacta. Aquele que confiou seria recompensado, o que rejeitou experimentou o juízo. O dilúvio não era apenas uma catástrofe, mas uma lição eterna sobre a seriedade do pecado, a importância da fé e a fidelidade do Senhor às suas palavras. Cada gota caída ecoava a verdade de que Deus sempre cumpre suas promessas e protege aqueles que o seguem com coração íntegro. Quando as águas finalmente começaram a baixar, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat, e a vida que parecia perdida voltou a respirar. Noé abriu a janela da arca e soltou primeiro um corvo, que voou sem encontrar pouso, e depois uma pomba, que retornou trazendo um ramo de oliveira no bico, sinal de que a terra havia secado e a vida recomeçaria. A família de Noé saiu da embarcação com reverência, cada passo marcado pelo peso da experiência vivida e pelo reconhecimento do cuidado de Deus. As águas não apenas destruíram o mundo corrompido, mas prepararam o terreno para uma nova humanidade, uma oportunidade de recomeço fundamentada na obediência, na fé
e na confiança em Deus. Noé, ao colocar os pés na terra firme, construiu um altar e ofereceu sacrifícios ao Senhor, expressando gratidão pela preservação de sua família e dos animais que trouxera consigo. Deus, então, olhou para a terra renovada e fez uma promessa eterna: nunca mais destruirei toda a vida com um dilúvio. Para selar essa aliança, o Criador colocou no céu o arco-íris, um sinal visível de esperança, lembrança constante de sua fidelidade e misericórdia. Cada cor que refletia na luz do sol simbolizava a paz entre o Criador e a humanidade, uma garantia de que a vida sempre seria preservada para aqueles que obedecessem e temessem a Deus. O recomeço exigiu de Noé e de seus filhos coragem, paciência e responsabilidade. A terra agora precisava ser cultivada novamente, os animais protegidos e a ordem estabelecida. Noé tornou-se líder e professor de uma nova geração, ensinando não apenas sobre a sobrevivência física, mas também sobre os princípios espirituais que conduzem à vida plena. Ele mostrou que o cuidado com a criação, a obediência às leis divinas e a preservação da fé são essenciais para construir um mundo renovado e justo. Cada plantio, cada ensinamento era um passo para reconstruir a humanidade sobre fundamentos sólidos e em comunhão com Deus. O arco-íris, visível nos céus após a tempestade, tornou-se muito mais do que um fenômeno natural. Era um lembrete eterno da aliança de Deus com a humanidade. Ele significava que, mesmo após o juízo, há oportunidade para restauração, perdão e esperança. Para Noé, cada olhar para o céu lembrava que a fé e a obediência trazem recompensas que vão além do físico. A proteção divina, a continuidade da vida e a certeza de que Deus nunca abandona aqueles que o seguem. Assim, o recomeço da humanidade tornou-se um testemunho vivo de que, mesmo após a destruição, a graça divina pode reconstruir tudo. A história de Noé e do arco-íris continua a nos ensinar que, independentemente do caos e da destruição ao redor, Deus oferece novas oportunidades. Ele nos convida a confiar, a obedecer e a semear esperança, sabendo que sua aliança permanece firme. O recomeço não é apenas físico, mas espiritual, mostrando que cada geração pode reconstruir o mundo com base na fé, na justiça e na obediência ao Criador. O legado de Noé vai muito além da construção da arca ou da sobrevivência do dilúvio. Ele é um testemunho eterno de fé, obediência e confiança em Deus, mesmo quando o mundo inteiro se afasta da verdade. Noé viveu em um tempo de corrupção e incredulidade, mas escolheu permanecer íntegro e fiel ao Senhor, mostrando que a fé verdadeira não depende da aprovação alheia, mas da confiança nas promessas divinas. Sua vida se tornou um exemplo para todas as gerações. Obedecer a Deus, mesmo quando ninguém mais entende, é sempre o caminho para a salvação e a proteção espiritual. Cada passo que deu,
cada instrução que seguiu serviu como uma lição eterna de que a fidelidade ao Criador supera qualquer desafio ou escárnio humano. Através de Noé, aprendemos que a obediência não é apenas um ato físico, mas um compromisso do coração. Ele não apenas salvou a si mesmo e sua família, mas preservou toda a criação, cumprindo o propósito divino de reiniciar a humanidade sobre bases justas. A história nos lembra que Deus vê além das aparências e valoriza aqueles que caminham com integridade, mesmo quando o mundo está cheio de maldade. O arco-íris, sinal da aliança com Noé, continua sendo um lembrete para cada pessoa de que Deus é fiel às suas promessas e que sempre haverá esperança para aqueles que o seguem com coração sincero. Noé também nos ensina sobre coragem diante da incredulidade. Ele trabalhou durante anos em um projeto que ninguém acreditava que fosse necessário. Pregou o arrependimento para um povo surdo e cego à verdade, e mesmo assim perseverou. Esse exemplo é especialmente relevante para os dias de hoje, quando valores e princípios são muitas vezes ignorados ou ridicularizados. A mensagem de Noé nos chama a permanecer firmes na fé, a construir nossas arcas de integridade e a confiar que Deus sempre cumpre suas promessas, independentemente das circunstâncias. O legado de Noé não se limita ao passado. Ele se reflete em cada pessoa que escolhe obedecer, confiar e esperar em Deus, mesmo quando tudo ao redor parece perdido. Sua história é um farol de esperança, lembrando que a fé pode proteger, salvar e transformar vidas. Ele nos ensina que, mesmo em meio às tempestades mais fortes, a perseverança e a obediência à palavra de Deus conduzem à restauração, à paz e a um futuro seguro. O exemplo de Noé é eterno, convidando cada geração a confiar no Senhor e a construir vidas sólidas sobre fundamentos espirituais. A história de Noé e da arca nos lembra que a fé, a obediência e a perseverança diante da adversidade são recompensadas por Deus. Que este relato inspire você a confiar em Deus, mesmo quando tudo ao redor parece impossível, lembrando que Ele sempre cumpre suas promessas e conduz aqueles que o seguem à proteção, à esperança e a um futuro abençoado. Compartilhe esta história e fortaleça a fé de quem precisa ouvir esta mensagem.